Dizem que a África é o continente dos golpes de Estado, das ditaduras e da fome. Mas por quê? O continente africano é conhecido a nível do mundo como o continente da fome, das ditaduras, das guerras civis, da instabilidade política no geral. Do ponto de vista metafórico, trata-se mesmo de uma geografia das crises. Eu diria que a razão principal das crises em África residem nos seus recursos humanos. O principal problema que nós temos em África são as pessoas. Portanto, é dessas pessoas onde saem as lideranças. E as lideranças da África, no geral, são lideranças fracassadas. E os fracassos das lideranças trazem também os fracassos das políticas públicas dos respectivos países, trazem as crises dos seus povos, trazem a infertilidade de todas as políticas que poderiam trazer então o desenvolvimento e o progresso social do continente. O continente africano tem 55 países. Até o exemplo de sucesso mais conhecido é o exemplo da África do Sul, mas recentemente verificamos as crises, não só desde Thabo Mbeki até recentemente o presidente Jacob Zuma. Então significa que a África não tem exemplos positivos nos seus 55 países. Alguns são casos mais patológicos e os outros são casos razoáveis, mas num cômputo geral as lideranças africanas, todas elas são lideranças fracassadas. O primeiro país negro que alcançou a independência, nós dissemos em vários momentos que era o Ghana. O Ghana foi o exemplo que arrastou outros países, refiro-me aos países negros, outros países às independências. E o Ghana também foi o país que rapidamente começou a entrar em crise, porque o próprio líder que impulsionou a independência, que lutou arduamente, que é o Kwame Nkrumah, foi o primeiro a se transformar em ditador, portanto a perseguir seus oponentes e a aprovar as normas jurídicas que permitissem as prisões arbitrárias contra todos aqueles que pensavam de forma diferente. E ele tal como inaugurou as independências para os países negros africanos, também inaugurou a ditadura. Poderíamos olhar para o Sékou Touré, na Guiné-Conakry, que também se transformou num ditador, a perseguir os seus colaboradores diretos, como, por exemplo, o Diallo Telly, que foi o primeiro secretário-geral da OA, que foi perseguido até que depois foi morto, portanto encontrou a morte pelos próprios líderes da época. Poderíamos dar o exemplo de um país muito importante no cenário atual da África, que é a Nigéria. A Nigéria é um país que, como a gente pode ver, a Nigéria proclamou sua independência em 1960, portanto da Inglaterra, e 6 anos depois de ser independente, portanto em 1966, já protagonizou 2 golpes militares. Esses 2 golpes militares conduziram o país a ser governado por uma junta militar, portanto não tinha um presidente civil. Aqui é o lugar e a hora de eu mencionar o facto de que a Nigéria é uma potência regional, é uma potência mesmo continental. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano, com aproximadamente 200 milhões de habitantes. É um país que não tem 1 milhão de quilômetros quadrados, portanto é geograficamente mais pequeno que Angola. Mas, pelo contrário, tem mais de 500 tribos, de 500 etnias. Portanto, a diversidade étnica, a diversidade linguística traz conflitos de exercício do poder. É assim que, em 1966, 6 anos depois de alcançar a independência, a Nigéria já protagonizou 2 golpes de Estado de grupos militares de tribos diferentes.
em 1967, portanto 7 anos depois da independência, a tribo Ibo, que é a tribo maioritária predominante na área do leste da Nigéria, a sua zona de predominância geográfica a proclamaram unilateralmente uma espécie de independência, portanto que se chamou República de Biafra. E devido à guerra civil intensa, os Ibus foram derrotados e a República de Biafra não singrou, não avançou dentro da própria Nigéria e triunfou, portanto, a República Federativa da Nigéria. É o maior país de produção de petróleo a nível da África Sul do Saara. É uma potência econômica espetacular, mas é um ninho de conflitos políticos devido ao fracasso das lideranças. Até 1975, portanto 15 anos depois de proclamar a independência, protagonizou-se o terceiro golpe de Estado. Em 15 anos, 3 golpes de Estado. Portanto, as ditaduras militares continuaram a governar o país de forma marcial de 1960, a quando da independência, até que o poder militar em 1975 protagonizou mais um golpe que conduziu ao poder o Murtala Mohammadi. O Murtala Mohammadi ficou no poder, tentou introduzir, portanto, o poder democrático, realizou algumas eleições duvidosas que conduziram ao poder, portanto, o presidente Olusegun Obasanjo. Mas o presidente Olusegun Obasanjo, nas eleições de 1979, foi derrotado pelo presidente Shehu Shagari. Mas o presidente Shehu Shagari mal conseguiu governar o país, foi deposto por um golpe de Estado, liderado, portanto, por Muhammadu. Depois de depor o Shehu Shagari por um golpe de Estado, prometeu trazer a democracia novamente na Nigéria. Veja que de 1960, que alcançaram a independência, até 1980 já protagonizaram 4 golpes de Estado que foram bem sucedidos e várias rebeldias internas, e até tentaram fazer uma secessão, que na política secessão, portanto, separação de uma região para proclamar uma independência autônoma, que dissemos a proclamação da República de Biafra, que depois não singrou. Portanto, em 1983, o golpe de Estado do Muhammadu Buhari, que derrubou o Shehu Shagari, tentou instaurar na Nigéria, portanto, um governo civil. E, infelizmente, Muhammadu Buhari não esteve no poder mais do que 1 ano, porque ficou lá em 1984. Em 1985, mais um golpe de Estado o derrotou, o colocou novamente fora do poder. E ali foi substituído, portanto, por um Conselho Supremo Militar. O Conselho Supremo Militar significa não tinha um presidente civil, o país foi governado novamente pelos militares, e esse Conselho Militar, portanto, promoveu umas eleições, mas as eleições promovidas pelo Conselho Superior Militar foram anuladas por um general, o general Sani Abacha. Portanto, o general Sani Abacha governou o país de forma também ditatorial, até que teve uma morte súbita, que politicamente é uma morte que não encontrou uma explicação clara. Nação, até aqui já chegamos à conclusão que um país tão importante como a Nigéria, a sorte dele, portanto, esteve sempre na mão dos ditadores e das lideranças, para essa sorte madrasta, portanto, afetar também muitos países de África, com similitude que depois vamos demonstrar. O Sani Abacha, depois da sua morte, foi, portanto, substituído pelo Abdulsalami Abubakar. O Abdulsalami Abubakar também não conseguiu governar de forma correta a Nigéria. Seja como for, promoveu as eleições, portanto, em 1999, que voltou a conduzir ao poder o Olusegun Obasanjo, que já teve o poder efêmero nos anos, portanto, 70.
O Olusegun Obasanjo poderíamos considerar que trouxe uma regularização constitucional que mais presidente, menos presidentes, o mundo conheceu um presidente que foi relativamente moderado, que é o Goodluck Jonathan. O Goodluck Jonathan governou, que até atualmente, portanto, tem o atual presidente de forma minimamente estabilizado. Esse exemplo da Nigéria, que de 1960, que alcançou a independência, foi se governando na base dos golpes militares até sensivelmente 1999, mostra o continente que temos. Poderíamos dar um outro exemplo, por a República Democrática do Congo atual. A República Democrática do Congo é muito importante para a nossa reflexão por uma razão muito simples. Os movimentos nacionalistas angolanos, nomeadamente a FNLA, o MPLA, tiveram a sua organização política a partir dos Congos, quer do Congo Democrático atual, quer do Congo Brazzaville. Então, o exemplo deles são instrutivos para a nossa reflexão. O Congo belga alcançou a sua independência a 30 de junho de 1960 da Bélgica. O partido que dinamizou a luta para a independência é o partido cujo líder é o Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba foi o pioneiro da luta também para a África e instruiu a FNLA para lutar também para a independência de Angola. E o Patrice Lumumba, o líder carismático, aplaudido, não só no Congo belga, como em toda a África, foi uma lâmpada que iluminou as consciências de luta, foi o primeiro-ministro depois da independência. Portanto, ele ficou primeiro-ministro e, por sua vez, o Joseph Kasavubu ficou presidente. Mas a conspiração internacional, a América, nomeadamente, e a França, que não eram a favor de Patrice Lumumba, instigaram, apoiaram e fomentaram uma rebeldia popular liderado por um independentista da região de Katanga. Para quem conhece o mapa do Congo Democrático, a região de Katanga é uma reentrância, é uma cauda de terreno que entra na Zâmbia e tem o formato de uma bota. Aquela é que é a região de Katanga. É a província com mais recursos minerais. Um líder ambicioso chamado Moisés Chombe, que dinamizou as revoltas com cumplicidade do Mobutu Sese Seko, na altura chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e, portanto, Joseph Kasavubu, presidente, aproveitando-se do descontentamento da liderança de Patrice Lumumba como primeiro-ministro, então foi sequestrado, só exerceu o seu cargo de primeiro-ministro um mês. Então, foi sequestrado, está aí, a ser amarrado, torturado e depois de forma degradante foi morto em janeiro, portanto, de 1961. Tanto aquele que era um dinamizador da própria independência nem desfrutou da independência do seu país por um ano, apenas exerceu o cargo de primeiro-ministro um mês, porque no segundo mês foi por conspiração estrangeira e pela instabilidade das próprias lideranças internas, foi deposto do seu cargo. O Joseph Kasavubu também não governou por muito tempo. O próprio Mobutu, portanto, o próprio Joseph Désiré Mobutu, veio a liderar também um golpe de Estado em 1965, ou seja, 5 anos depois da independência, contra o Joseph Kasavubu, e o Joseph Kasavubu foi deposto do cargo, e o Mobutu Sese Seko se instalou com um poder ditatorial que governou o país por 32 anos de forma autocrática, até que foi deposto também do cargo por uma guerra civil, portanto, liderada pelo Laurent Désiré Kabila. O Laurent Désiré Kabila, aproveitando da má governação do próprio ditador Mobutu Sese Seko, ele conseguiu o depor em 1997, portanto, há pouco tempo. E ele também foi um líder fracassado. Mal chegou no poder em 1997,
aquela tropa que o ajudou a derrubar o Mobutu Sese Seko, aquelas outras fidelidades do Ruanda, do Burundi, etc., as etnias Tutsi que lutaram ao seu lado para lhe conduzir ao poder, ele não conseguiu cumprir com as promessas e abriram uma guerra civil que escapou, portanto, o destituir do poder no mesmo ano que conseguiu tirar o ditador Mobutu Sese Seko. Ali ele teve que recorrer a Angola, recorrer ao Zimbábue, recorrer à Zâmbia, portanto, em seu socorro. A Angola mandou para Congo Democrático a tropa para ajudar o Kabila para se estabilizar no seu recém tomado poder das mãos do ditador Mobutu. Mas Kabila, Laurent Désiré Kabila, só governou de 1997 até 2001, quando foi morto pelo seu próprio guarda-costa. E em sua substituição veio o filho, que é o Joseph Kabila. E o Joseph Kabila, como vimos, para sair do poder houve muita pressão popular, pressão da Igreja Católica, até que o ano passado realizou contra a sua própria vontade as eleições que trouxeram ao poder de forma duvidosa o Félix Tshisekedi. O Félix Tshisekedi é o filho do Ancien Tshisekedi, que tinha morrido o ano antepassado, portanto foi um oposicionista acérrimo do próprio Joseph Kabila e anteriormente do próprio Mobutu Sese Seko. Ali podemos olhar também um exemplo lamentável. O Congo Democrático é o segundo país mais populoso, é o segundo país mais populoso da África e também em extensão é o país o segundo mais extenso da África, a seguir a Argélia, depois dessa separação do Sudão do Norte e Sudão do Sul. Dizem que em termos de biodiversidade, a seguir ao Brasil no mundo, que o Brasil está em primeiro lugar, em segundo lugar é o Congo Democrático. É um país muito rico em recursos minerais, é um país altamente rico, aproximadamente 90 milhões de habitantes. Mas o Congo Democrático é o segundo país mais pobre do mundo, a seguir o Burundi. Significa que, apesar de ser altamente rico, mas devido à instabilidade, à desgovernação dos seus líderes, os golpes de Estado e as guerras, veio a se tornar um país altamente rico em recursos naturais, mas habitado pelo povo mais pobre do mundo. É um exemplo. Poderíamos, por exemplo, olhar para o Congo Brazzaville. O Congo Brazzaville é um país muito também importante para a política de Angola. É lá onde o MPLA se organizou. O MPLA aprendeu a fazer a política também dentro do acolhimento que o Congo Brazzaville teve. Conseguiu a sua independência em 1960, a 15 de agosto. Portanto, de 1960. O primeiro presidente era um padre, o Fulbert Yulu. O Fulbert Yulu só governou 3 anos. Houve uma revolta popular e depois deposto. Quando sai do poder, em 1963, em sua substituição, veio o Alphonse Deba. O Alphonse Deba não governou bem, mas esteve lá. Entendeu entronizar no país o marxismo-leninismo. E é lá onde também o MPLA aperfeiçoou a sua experiência de marxismo-leninismo. O Alphonse Deba não governou tão bem assim. E durante a sua governação, teve um major muito conhecido em Angola, porque foi homenageado pelo MPLA, batizou escolas de rua, o Marian Ngouabi. O major Marian Ngouabi protagonizou um golpe de Estado contra o Alphonse Deba e se apoderou, portanto, do poder. Se apoderou do poder o Marian Ngouabi e acolheu o MPLA no Congo Brazzaville, quando o MPLA foi expulso do Congo belga. Portanto, o Congo belga preferiu acolher a FNLA, expulsou nos anos 60 o MPLA, e o MPLA foi acolhido
pelo Congo-Brazzaville, e esse acolhimento teve a simpatia grande do Major Marien Ngouabi. Por isso é que em Angola existem muitas escolas com o nome de Marien Ngouabi, as ruas Marien Ngouabi, etc, etc. Foi em homenagem ao ditador que depois de protagonizar um golpe de Estado contra o Alphonse Deba, ele ficou no poder. Ficou no poder durante um tempo até que foi assassinado. E o assassinato dele teve o dedo, portanto, do coronel Denis Sassou Nguesso. O Denis Sassou Nguesso governou o Congo-Brazzaville por muitos anos, até que se introduziu então a democracia e o multipartidarismo, que a confusão, a desgovernação do Denis Sassou Nguesso conduziu ao poder o Pascal Lissouba. E o Pascal Lissouba, Angola não se simpatizou com o Pascal Lissouba. É assim que na guerra civil entre o Denis Sassou Nguesso e o Pascal Lissouba, o MPLA apoiou a causa do Denis Sassou Nguesso, que derrubou Pascal Lissouba e voltou a conduzir ao poder o Denis Sassou Nguesso, que está a governar o Congo-Brazzaville até hoje. E podemos ver que esses três exemplos revelam o quanto os poderes em África são manipulados, são atabalhoados, as políticas públicas são destruídas pelas suas próprias lideranças. E olhando para esses três exemplos lamentáveis, podemos acrescentar, por exemplo, a lusofonia, os países lusófonos, que são nossos irmãos por inerência da língua. Poderia eu dar o exemplo de Moçambique, ou poderia dar o exemplo mais emblemático nos golpes de Estado da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país colonizado por Portugal. Faz parte dos Palopes, faz parte da CEPELP, é um país irmão. Muito pequeno, mas também rico. É um país com um tamanho aproximadamente de 26 mil quilômetros, mas tem 30 tribos. Tem petróleo. Tem a fauna tão rica que a nível do planeta é o celeiro da biodiversidade também a nível da África Ocidental, sobretudo das tartarugas marinhas, espécie em extinção. Tem uma estima muito grande pela Instituição Internacional de Conservação da Natureza, que poderia alimentar o seu povo. Guiné-Bissau é um país irmão, participou intensamente da luta contra o colonialista português. Na verdade, nós estudamos na história que Angola lutou muito para expulsar o colono de Angola e provavelmente de África. Moçambique lutou muito, mas o que mais pressionou Portugal para conceder a independência dos Palopes, dos atuais Palopes, foi a guerra, de fato, da Guiné-Bissau. E a guerra na Guiné-Bissau foi liderada por duas figuras incontornáveis. Portanto, o Amílcar Cabral e o João Bernardo Nino Vieira. O Amílcar Cabral, em 1956, quase por coincidência do ano da fundação do MPLA em Angola, portanto, ele fundou, juntamente os seus seguidores, o PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Aqui devo clarificar uma coisa. O Amílcar Cabral, o sonho dele era transformar a Guiné-Bissau e Cabo Verde em um só país, portanto unificar. É por isso que o partido que ele fundou se chamou Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Então a tendência era unificar. Conduziu uma bela luta contra o colono, cujo comandante do exército foi o João Bernardo, portanto Nino Vieira. Mas o Amílcar Cabral, por conspiração interna, foi morto, foi assassinado em 1973. Em sua substituição veio o irmão mais novo, portanto Luís Cabral. E o Nino Vieira continuou então a ser comandante do exército. Proclamou a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde em 1973, portanto no mesmo ano. A 24 de setembro, portanto, de 1973, Portugal não reconheceu essa independência, portanto foi inválida. Mas muitos países do mundo reconheceram a independência, incluindo o Brasil.
Então isto validou. Portugal veio a reconhecer essa independência dia 10 de setembro de 1974. Nino Vieira, o João Bernardo Nino Vieira, que era comandante das Forças Armadas, portanto, conseguiu protagonizar um golpe sem derramamento de sangue, portanto, em 1980, que depois o Luís Cabral, e também produziu uma coisa muito importante a nível da lusofonia. Os cabo-verdianos que se reviam no Luís Cabral, que era presidente na altura, então tiveram que se desfazer do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e criaram um outro partido, que é o PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Então, isso é uma ruptura política muito importante, que é a consequência do golpe de Estado protagonizado por Nino Vieira. Nino Vieira governou de forma ditatorial com o Partido Único até 1994, que, portanto, proclamou o multipartidarismo no seu país e, portanto, ganhou as eleições livres de 1994, quando a África do Sul estava a conduzir Nelson Mandela para o poder, e na Guiné-Bissau também o Nino Vieira, que já veio a governar na base do golpe de 1980, foi reconduzido ao poder, até que um golpe de Estado também o retirou do poder, portanto, um golpe liderado por um general, Assumano Mané. Esse golpe de Estado conduziu a Guiné-Bissau para ser governado por uma junta militar, até que se realizou as eleições, em 1998 realizou-se as eleições, que quem ganhou essas eleições é o Partido de Renovação Social, liderado pelo Kumbayala. Kumbayala governou, portanto, a Guiné-Bissau de forma desastrosa, apesar de não ser militar, era um incompetente a todos os títulos, que de 1999 2000, que herdou o poder no ano 2000, em 2003 foi deposto por um outro golpe de Estado. Na Guiné-Bissau, o general Assumano Mané foi morto a paulada pela tropa. Assumano Mané, morto ontem na região de Biombo, foi hoje a enterrar. O funeral do homem que há 2 anos liderou o levantamento militar que derrubou o então presidente Nino Vieira, transformou-se numa verdadeira manifestação de protesto da comunidade muçulmana de Bissau. Milhares de pessoas com o caixão erguido aos ombros gritavam Allahu Akbar, ou seja, Deus Todo-Poderoso. O país entrou em caos, numa guerra civil, até que em 2005, portanto, o Nino Vieira, que estava exilado em Portugal, voltou à Guiné-Bissau, e eu tive, de facto, pessoalmente, tive a felicidade de estar presente na Guiné-Bissau quando o Nino Vieira, a vir pela fronteira, a vir de helicóptero da Guiné-Conakry, entrou na Guiné-Bissau para apresentar sua candidatura novamente a pleitear as eleições de 2005, a vir do exílio. E aqui é um momento e lugar para fazer-o lembrar que a Guiné-Bissau, diferentemente de Angola, a Guiné-Bissau, os militares nunca conseguiram se subordinar aos civis. Portanto, a insubordinação militar facilitou muito os golpes de Estado em todos esses países que exemplifiquei, e principalmente na Guiné-Bissau. Quando a tropa não se subordina ao poder político civil, então é fácil os golpes de Estado terem lugar. E na Guiné-Bissau, depois do presidente Nino Vieira voltar ao poder nas eleições de 2005, que derrotou o Kumbayala, ele governou de forma efêmera durante 3 anos e pouco. O presidente Nino Vieira, no poder, nunca se simpatizou com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é o general Tamenawaye. E nessa altura, a América estava a pressionar a Guiné-Bissau para que as autoridades guineenses conseguissem exonerar os generais
que eram acusados a níveis internacionais de ser traficantes de droga. E um deles era o general Tame Nawaye, que era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o general Bubu Nachuto. E o general Bubu Nachuto, nessa altura, já tinha um mandado de captura internacional como barão da droga. A droga que vinha da América Latina tinha que cruzar a Guiné-Bissau para ser distribuído para a América e para a Europa. Por isso, os generais tinham os olhos a nível do direito internacional de ser capturados. E ali, o general Tame Nawaye tinha medo. Tinha receio, como o presidente não se simpatizava dele, ele receava que se fosse exonerado, seria internacionalmente capturado. Então, por esta razão, havia muita rivalidade entre o presidente e o chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas. Dia 1 de março, portanto, de 2009, o general Tame Nawaye foi morto a bomba, a um atentado bomba. E a sua tropa tinha receio que quem mandou matar o general Tame Nawaye seria o presidente Nino Vieira. Por isso invadiram o palácio do presidente, deram-lhe um tiro e depois acabaram matá-lo a catanada. Assim o Nino Vieira, que lutou para a independência e sofreu no Maqui, nas matas, para trazer a independência do país, foi morto de forma vergonhosa a catanada como um animal selvagem. E em sua substituição, então, foi a junta militar. O general Zamora Induta substituiu Tame Nawaye e então conduziu a realização das eleições a 28 de junho do mesmo ano, 2009, que essas eleições foram ganhas por o presidente Malamba Kaissanha. Mas o presidente Malamba Kaissanha também não governou por muito tempo porque morreu de forma estranha e a crise na Guiné-Bissau nunca mais terminou. O que era atual presidente até a semana passada foi deposto do cargo pelo parlamento, que neste momento a Guiné-Bissau está numa crise porque o parlamento destituiu o presidente que tinha sido eleito. Saliento aqui que a Guiné-Bissau, desde 1973, que proclamou a independência, nenhum presidente conseguiu terminar o seu mandato sem um golpe de Estado e a ditadura. Meu nome é Albino Lucas. Em primeiro lugar, quero parabenizar o nosso preleitor da forma precisa e concisa que apresentou o tema, e foi uma verdadeira aula de sapiência. Mas ainda assim ficaram algumas questões que eu gostaria que o Dr. Ângelo argumentasse nelas. A primeira questão é a seguinte: até que ponto os critérios de liderança da União Europeia, da União Africana, que, no meu entender, quem chega presidente da União Africana e o presidente recente da União Africana, se a memória não me falha, foi o Paulo Kagame, que é o presidente do Ruanda. Até que ponto os critérios da União Africana, em termos presidenciais, podem influenciar positiva e negativamente para o desenvolvimento de África? A questão que me inquieta é de saber quais são os critérios que o doutor utilizou efetivamente para classificar estes ditadores. Será que era a forma como governavam, a durabilidade no poder? Porque quando tocamos na questão da Primavera Árabe, o doutor falou até muito bem, outra questão também que traz moças à orelha, não é? Falou-se da Tunísia, falou-se da Argélia, falou-se que a juventude terá, por livre e espontânea vontade, tirar dos seus presidentes. Mas daquilo que a gente sabe, há determinadas pessoas, há determinados movimentos, há determinados países que até hoje vão incendiando estes conflitos. E tal como aconteceu na Primavera Árabe, falando de ditadores, se calhar aqui a gente tem um conselho, não é? Há pessoas que ficaram 40 anos no poder, fizeram alguma coisa. Se calhar restringiram a liberdade, mas deram saúde, deram educação. E quando nós hoje olhamos para esses países, é um descalabro. Olhamos para a Líbia, é um descalabro, e se calhar é uma das consequências da Primavera Árabe, não é? Portanto, eu gostava que se desse aclarar um bocadinho, sobretudo acerca da Primavera Árabe. E, portanto, a outra questão é dos tais ditadores, né? Fala-se hoje de África, tem muitos ditadores, e há um presidente que eu particularmente tenho uma simpatia, que o meu caríssimo colega aqui do debate falou,
Paulo Kagame é chamado de ditador, mas se nós hoje olharmos para o Ruanda, é um exemplo de desenvolvimento sustentável na África, mas o seu presidente é chamado de ditador. Eu não sei quais são os critérios que as pessoas usam para chamar de ditador. Muito obrigado.